Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus, e ele lhes disse: Por ordem do Pai, mostrei-vos muitas obras boas. Por qual delas me quereis apedrejar? Os judeus responderam: Não queremos te apedrejar por causa das obras boas, mas por causa de blasfêmia. Porque sendo apenas um homem, tu te fazes Deus. Jesus disse: Acaso não está escrito na vossa lei? Eu disse: Vós sois deuses. Ora, ninguém pode anular a Escritura. Se a lei chama deuses as pessoas às quais se dirigiu a palavra de Deus, por que então me acusais de blasfêmia? Quando eu digo que sou filho de Deus, eu a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo. Se não faço as obras de meu Pai, não acrediteis em mim, mas se eu as faço, mesmo que não queirais acreditar em mim, acreditai nas minhas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai. Outra vez procuravam prender Jesus, mas ele escapou das mãos deles. Jesus passou para o outro lado do Jordão e foi para o lugar onde antes João tinha batizado, e permaneceu ali. Muitos foram ter com ele e diziam: João não realizou nenhum sinal, mas tudo o que ele disse a respeito deste homem é verdade. E muitos ali acreditaram nele. Palavra da salvação. Hoje no Sagrado Evangelho nós vemos essa cena onde ali os judeus querem apedrejar Jesus e vão acusá-lo de blasfêmia, porque Jesus se dizia Filho de Deus. Mas Jesus ele vai usar de uma mesma palavra do Antigo Testamento para chamar a atenção desses homens que querem o acusar. E Jesus vai dizer: Acaso não está escrito na vossa lei? Eu disse: Vós sois deuses? Ora, ninguém pode anular a Escritura. Se a lei chama deuses as pessoas às quais se dirigiu a palavra de Deus, por que então me acusar de blasfêmia? Veja que essa palavra de Jesus nos chama a atenção sobre esta realidade que nós também precisamos aprender a viver. Todos nós somos filhos de Deus. Jesus ele participa da natureza divina, por essência, porque ele é Deus, consubstancial ao Pai, da mesma substância do Pai. Nós participamos dessa divindade de forma particular, porque nós não somos deuses, mas nós podemos ir cada vez mais nos transformando, ou podemos dizer, nos identificando ao próprio Deus, à imagem de Cristo Jesus. Por isso que Jesus ele nos chama a atenção sobre essa filiação divina, que todos nós precisamos aprender a viver e aprender a corresponder. E é essa filiação divina que nos dá a grande graça da salvação. É essa filiação divina que nos conduz a uma experiência de sermos como deuses, ou seja, não criadores, mas pessoas que se abrem a transbordar a graça divina de si mesmas, para que assim possamos, dia após dia, dar testemunho de Jesus Cristo. E esse testemunho é justamente isso, o testemunho de filhos, porque na medida em que nós vamos vivendo o Evangelho, praticando a palavra, colocando em prática o ensinamento, imitando a vida e os mistérios de Cristo, nós vamos dia após dia também
tomando essa consciência de quem nós somos, e as pessoas percebem quem habita na nossa vida, quem habita em nós. São essas coisas que nós precisamos cada vez mais entender, para que nós nunca neguemos a filiação divina. Nunca neguemos esse grande dom que nos foi concedido através de Cristo, de participarmos de uma forma particular dessa divindade do Filho de Deus, onde nós começamos a adentrar numa intimidade maior, para que assim possamos verdadeiramente experimentar a essência do próprio Deus, que é sim os seus grandes mistérios, a sua verdade, a sua beleza, a sua vontade. É assim que nós vamos nos tornando como Deus, porque assim nós vamos transmitindo a presença de Deus ao mundo, através do nosso testemunho, das nossas atitudes, das nossas palavras. Por isso que Jesus Cristo ele usa dessa cena, dessa circunstância para nos chamar a atenção sobre esta filiação divina, porque todos nós somos filhos de Deus e nós precisamos entender justamente isso. Precisamos entender que o chamado que nós recebemos de Deus é justamente para ser como o Filho dele. E uma vez que nós vamos imitando, nós nos tornamos esse sinal do próprio Deus no mundo, porque cada cristão é um sinal escatológico, um sinal do reino dos céus, um sinal da presença de Deus. Por isso que nós somos filhos para manifestar a presença do Pai do céu, para que dessa forma, assim, possamos ser conduzidos pelo Espírito, e sendo conduzidos pelo Espírito, possamos permitir com que Ele nos transforme mais ainda no Filho de Deus, para que possamos ser filhos no Filho, e assim possamos dar passos cada vez mais largos nesse caminho de seguimento, de aprofundamento, de formação, esse caminho onde nós vamos adentrando no mistério do próprio Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.